Quando o trailer saiu, todo mundo pirou. O único canal que não foi o Central, que eles comeram a desculpa da Netflix, dizendo que, mas o filme é pra criticar a sexualização infantil e a bagunça toda na internet é a culpa dos canceladores. Mesmo que fosse isso, sabe? Só isso, só fosse só o trailer, já merecia ser pisado. Por causa que se o Central pesquisasse um pouquinho, só mais um pouquinho, eu descobri que a Netflix mudou a descrição. A descrição original descrevia o filme como meninas descobrindo a própria feminilidade. Aí você olha pro trailer e tem umas meninas de 11 anos expostas no contexto sexualizado. Que nem eu dizer que odeio a violência socando a cara de alguém. O que seria isso? Seria plot twist, eu não sei falar esse nome, sei lá, um clickbait bem podre. Por causa que, se fosse isso, eles estariam usando meninas de 11 anos, sabe? Estariam explorando meninas de 11 anos nesse contexto pra fazer com que as pessoas fossem lá ver o filme. Literalmente usando corpos de meninas pra chamar a atenção. Só se fosse isso, só se parasse aqui e realmente o filme fosse outra coisa, já merece ser pisado. Não se deve fazer isso com criança, que nem a filósofa contemporânea Inês Brasil diz. Não se mete com criança. Não! Vagabunda! Pela criança eu dou minha vida, graças a Deus! Tu entende o que tu tá fazendo, vagabunda suja, fedorenta? O filme é pra menor de 16 anos. Por tais motivos. O pessoal comentando, né? Nem as próprias meninas vão poder assistir o próprio filme. Gente, olha em volta. Filmes que retratam abuso com pessoas responsáveis por trás, eles sempre tentam expressar a coisa de uma forma mais cuidadosa e delicada para evitar de expor a criança nesse contexto. Ou então eles contratam a pessoa maior de idade com aparência de nova para fazer uma pessoa nova. Netflix é famosa por fazer isso, pegar gente de 30 anos para fazer alguém de 15. Ou então, sei lá, tem gente que contrata, né, anão, aí depois edita o anão pra parecer criança. Tudo pra evitar de fazer isso com uma criança, de sexualizar uma criança. E por que que esse filme não fez isso? Por quê? Mas ok, como eu disse pra vocês, eu ia esperar o filme ser lançado pra falar alguma merda. E também, como o Central falou, e tem toda essa coisa, essa promessa deles. Também tem o fato de que o filme tá sendo, nossa senhora, os críticos estão amando. Como se crítico não chupasse as bolas aí de filme só pra pagar de cult. A diretora do filme também foi premiada, super ovacionada, então, sei lá. E eu fui lá e eu assisti o filme na Netflix e, bem, o filme realmente é uma merda, eu não recomendo pra ninguém. Eu não recomendo vocês irem lá e dar play no seu Netflix pra dar uns centavinhos pra eles. O filme é que nem o trailer. O trailer conta a história do filme. É isso que vocês viram. É sobre uma menina imigrante muçulmana que é refugiada e foi parar numa parte pobre da França. E aí, por ela ser criança inocente, ela não consegue entender o contexto da família dela. A gente não escolhe nem nascer com a nossa família, nem no contexto social que a nossa família vive, mas a gente tá ligado a eles. E a gente tem que dar um jeito de aceitar, sabe? E tentar conviver com eles. Mas muita gente fica deslocada, que nem essa menina do filme. Até que ela encontre outras meninas da idade dela que vivem em outro contexto social, o mais moderno, o contexto da França, acredito. A França tá assim, tá pior que o Brasil. E aí rola aquele choque cultural, né? As meninas no filme são retratadas como felizes, como, sabe, curtindo a juventude, sem nenhuma preocupação. Enquanto a realidade dela na família dela, ela tinha que trabalhar, ela tinha que cuidar das crianças, sabe? Ela tinha que lidar com os problemas da família dela. Chega o ponto que ela é obrigada a celebrar o segundo casamento do pai dela. Tipo, o pai dela foi casar com uma segunda esposa e ela chegou a ouvir a mãe chorar. E ela quis fazer o quê, né? Nasceu ali, a pessoa nasce depois que as regras foram feitas, fazer o quê? E a família vinha fazendo pressão pra ela seguir o mesmo destino, de, sei lá, de casar com um homem que vai tratar ela como objeto de coleção. Enquanto isso, em paralelo a esse mundo da casa dela, na escola ela começou a sofrer bullying e pressão pra poder se encaixar. Então ela tava sofrendo pressão ou pra se moldar na família dela,
pra se encaixar na família dela, ou se moldar pra se encaixar na galera da escola dela. E ela acabou seguindo a escola, por causa que o pessoal era mais colorido e mais alegre e adolescente. O filme todo, ela tentando ser aceita pelas amigas, e aí ela começa a fazer coisa errada. Tipo, ela chega a roubar celular pra poder ter acesso à rede social. Ela chegou a roubar dinheiro pra poder comprar roupa, pra poder brincar com as meninas. Ela chegou a ir no banheiro e tentar tirar foto do corpo dos meninos, por causa que as meninas queriam ver como era aquela coisa. Por causa que, e ela foi porque queria ser aceita pelas amiguinhas. Porque essas meninas aos 11 anos estavam se descobrindo sexualmente. E aí tem cenas de você vendo elas falando sobre sexo, querendo adivinhar como é. Ela passou a ser influenciada a tentar chamar a atenção dos meninos mais velhos dessa forma, a tentar mentir a propriedade para os meninos mais velhos. E aí várias cenas são, sabe, a câmera focando nas partes das meninas. É muito nojento. Fala que não é, que é crítica, mas eles ficam fazendo isso. É muito desconfortável de assistir. Ela acaba criando uma ligação emocional com essas meninas, por causa que essas meninas são parecidas com ela. As meninas ou são refugiadas ou são imigrantes que estão ali passando por situações difíceis, sabe? Também tem problema com a própria família. Também estão procurando a própria identidade, procurando ser aceita socialmente, fazendo besteira. Elas querem aceitação e admiração social, e aí elas vão atrás de serem dançarinas, que é modinha desse universo. Só que a menina, ela meio que surta nessa viagem. Gente, aí começa a meio que, uma das cenas do filme, que, nossa, é ela tentando seduzir, acho que um parente mais velho, é um adulto, por causa de um celular. Por causa que esse cara queria tomar o celular dela. E aí ela meio que se ofereceu. Gente, é muito assim surreal, muito assim nojento, horrível, tipo mini taquicardia, sabe? Quando eu vi essa coisa, dava a impressão que esse cara ia abusar ela. E aí na sequência, ela acabou tirando foto das partes íntimas pra postar na própria rede social, que é tipo uma cópia do Instagram, e ela posta pra todo mundo ver e devolve o celular pra ele. Eu fiquei, que merda que aconteceu? Eu juro pra vocês que aconteceu em sequência. No dia seguinte, na escola, ela é assediada fisicamente por um outro aluno, dá um tapa na bunda dela. E aí ela acha ruim. E o menino simplesmente diz que ela é puta, que ela merece isso, porque ela está postando nude nas redes sociais. E aí as meninas começam a excluir ela, porque elas começaram a acusar ela de estar exagerando, sabe? Passando o limite. As amiguinhas dela, o grupinho lá que ficou influenciando, empurrando, sabe? Pressionando ela pra fazer essas merdas. Começaram a excluir ela, acusando ela de estar sujando a reputação delas. O grupinho fez ela pensar que se expor assim é bom, e depois humilham ela por causa disso. E ela chega a quase matar uma das amigas pra poder voltar pro grupo, pra poder fazer uma apresentação final. Que olha, sabe funk carioca? É pior do que isso. Os ângulos, assim, não dá nem pra mostrar, por causa que eles forçaram, cara. Eles forçaram muito. Eles literalmente ficavam focando em ângulos pra pegar as partes das meninas, depois focavam no rosto quando elas faziam certas, sabe? Certas expressões faciais. E por que isso? O que isso alimenta, sabe? O que isso dá pro filme? Por que um filme, um estúdio pode fazer isso com as crianças? Por que eles têm esse direito de fazer isso com as crianças e ninguém questiona a guarda dos pais das crianças que deixaram as crianças passar por essa situação? Ela simplesmente surta em cima do palco. Ela saiu do palco do nada, foi pra casa, e aí ela bota umas roupas mais fechadas e vai pular corda. E o filme acaba. E o filme é isso, resumir toda. Se você for pesquisar, ou se você for assistir o próprio filme, você vai descobrir coisas mais absurdas, tipo detalhes assim, que você pensa, e pensa, caralho, por que isso tá acontecendo? A minha nota pro filme é 1 estrela. Eu fiquei, tipo assim, pensando sobre o filme, sabe? Pensando mesmo, por causa que eu penso assim, como é que um filme desse passou? Todo santo filme passa por, sabe, etapas, e aí
Sempre quando o filme tem alguma merda, eles acabam barrando o filme, aí eles têm que editar, cortar ou fazer uma coisa. Como é que esse filme passou e já tá tipo na Netflix pra todo mundo assistir? O filme não tem tom crítico em nenhum momento. Eu senti que tem um tom de romantização na situação. Os ângulos, a história, o tom me levam a essa interpretação. Sinceramente, todo mundo percebeu que eles tentaram começar a vender esse filme como crítica depois que deu merda, né? Penso eu, na minha interpretação também, é que o filme não tinha intenção nenhuma nem outra, mas simplesmente de amostrar a realidade sem trabalhar com ela, sem se questionar se tá certo esse contexto, só mostrando como se fosse um documentário. Se é esse o documentário, só pela questão de ter mostrado realmente, porque isso é uma real realidade, uma estrela. Só que é um documentário muito podre. O assunto é importante, o assunto tem que ser abordado, as pessoas têm que falar, sabe? Pessoas importantes têm que falar sobre isso, por causa que a realidade tá complicada. Só que esse filme é péssimo pra isso. É a pior produção sobre o assunto que eu já vi na minha vida. A gente sabe, não tem como negar, que hoje em dia virou algo comum, criança sendo exposta nesse contexto sexualizado. E existe uma romantização sobre isso, e até estão tentando romantizar relacionamentos entre adultos e crianças. Isso não é algo novo, é algo velho, é algo que já vem acontecendo com os anos. Na minha época de adolescente, meninas precoces já tinham, assim, era raro, sabe? Era 2, 3 meninas por sala, que todo mundo conhecia por causa disso. Lembro que muitas delas chegaram a engravidar muito antes de completar a escola, vocês entendem? E sempre, sabe, era de um cara mais velho. Eu e as minhas amigas não sabiam como reagir ao certo naquela época, por causa que a gente percebia que tinha algo de errado, mas a gente não entendia o quão errado isso era. Demora pra gente perceber, sabe? Demora literalmente anos. A gente passa pela nossa vida, depois a gente olha pra trás e vê o que aconteceu com a cabeça, sabe? Quando a gente tem entendimento melhor pra entender as situações que se passaram com a gente. Tem uma grande diferença entre inocência e ignorância. Inocência é você não entender, e ignorância é você entender, mas você ignorar esse conhecimento. Quando você é pequeno, a gente aprende o que é sexo, mas em ponto de vista de reprodução, sabe? Você entende o que é reprodução, de onde vem os bebês, mas você não entende o que é o sexo, porque aquilo ainda não faz parte da sua realidade. A criança não tem capacidade de entender o que é relacionamento. A coisa de desejar alguém sexualmente ou ser desejado sexualmente, sabe? Ou a necessidade de se sentir desejado. É porque o corpo e a mente da pessoinha não tá pronto pra isso. Como eu sempre digo, pré-adolescentes e adolescentes são apenas crianças com hormônio no corpo, sabe? A coisa tá começando, sabe? Tá começando, mas ainda não. O que acontece com essas meninas é a influência, a vontade de se sentir aceita socialmente. Isso é muito diferente de outras coisas. É muito importante que as pessoas entendam isso. Criança tem necessidade de se sentir aceita, de se sentir alguém na comunidade, se sentir até especial. E aí ela olha em volta e vê que as pessoas que são consideradas especiais, que são populares, são aqueles tipos de pessoas, sabe? Você olha na TV, é sempre aquele personagem carismático, bonito, que é reconhecido por causa dos atributos físicos. As pessoas dando atenção para as pessoas se esfregando na televisão. Os adultos vendem como se fosse ser legal, sabe? Como se fosse algum tipo de virtude você ser desejado sexualmente ou de você ter muito sexo. E é uma coisa psicológica de pessoas que procuram a fama, são carentes, sabe? Quando a criança não recebe atenção em casa, ela costuma procurar lá fora. E aí ela sempre vai, sabe, seguir o exemplo do que é considerado popular, para tentar ser popular também. Então sim, essas crianças fazem coisas por atenção. E quando uma criança faz coisa por atenção, você dá atenção para ela. É isso, sabe? Você não deve ignorar a criança, você deve ir lá dar atenção, por causa que criança não entende, como você não entende o que está acontecendo, mas ela sente que algo de errado está acontecendo. Mas ela não consegue expressar aquilo, porque ela não entende o que está acontecendo, não entende porque o pai e a mãe têm coisas mais importantes para fazer. Então você dá atenção para ela, você investiga o que está acontecendo e você conserta antes que a merda fique maior. Hoje em dia, a situação pior é tipo,
tudo isso que eu já falei, mais o fato que existe agora a pressão social, sabe? De você realmente fazer isso para você simplesmente ser um pouquinho aceito. Por causa que não é só mais uma ou outra menina popular que faz essas merdas. São todas as crianças fazendo, sabe? Virou o comum de hoje em dia. Pra você não ser a diferentona, pra você não ser a excluída. Você precisa ser assim, sabe? Você precisa de ter um namoradinho pra você ser considerada bonita pelas outras meninas. Na minha época, essas meninas precoces eram consideradas ídolos pra muitas meninas. Porque como eu disse, né, pra elas e pra muitas meninas, só por elas conseguirem ter a atenção de homens mais velhos, é como se elas fossem maduras, bonitas o suficiente, sabe? E esses caras mais velhos, eles literalmente falam essas coisas pra ela, porque eles sabem como funciona o sistema, manipulam ela, usam elas, e elas só vão entender isso anos depois, quando elas entenderem. Mas hoje em dia o quê? Hoje em dia é modelo de comportamento social. Uma criança de 11 anos tem o que como ídolo na vida? A Anitta. Tem o que de exemplo de mulher que recebe atenção, que é, sabe, admirada? A Anitta. E o que a Anitta faz, sabe? Tipos de pessoas como a Anitta, não só criticando a Anitta, porque ela não é a única que faz isso. Você tá brava com o filme? Ótimo. Ótimo a gente tá brava com o filme. É ótimo a gente não ver isso como normal. Mas é comum, sabe? É difícil assim pra gente engolir isso como realidade, engolir que isso faz parte, mas se você olha pra fora, se você olha qualquer grupinho de crianças, adolescentes por aí, você vê coisas acontecendo, você vê eles imitando esse tipo de comportamento e ninguém faz nada, por causa que os pais, eles reclamam, mas eles não fazem nada, eles não dão atenção, porque as crianças estão lá fora, soltas, fazendo coisas por aí. Então, esse filme, ele é pior do que parece, por causa que não só por essa questão deles terem explorado as crianças, mas também por ele ser um espelho da realidade, que é bem mais pior do que isso. Só espero que esse filme, de consequência, tenha pessoas importantes falando sobre isso e percebam que o que tá acontecendo. Mas a gente sabe que não vai acontecer nada, não vai, nunca muda nada não, só piora. Se for mudar, vai mudar pra pior.